Ufa. Vamos lá. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu desejo para cada um de vocês a paz de Jesus. Eu não sei como é que está a imagem e o som da minha live, tá bom? Eu não vou conseguir ver agora as interações, então eu vou fazer esse vídeo, essa conversa, e depois eu vou entrar nos comentários para conversar com vocês a respeito daquilo que for pertinente, tá bom? Vamos lá. Dos dias 6 a 8 de dezembro de 2019, aconteceu na Arquidiocese de Maringá o encontro anual da comunidade católica Colo de Deus, chamado Geração Atômica. É o encontro anual da comunidade, o principal encontro da comunidade. O nome Atômica Geração Atômica faz alusão enfim, a força da explosão, né? E faz alusão também às células, ao dinamismo próprio da juventude que está na comunidade Colo de Deus. A comunidade católica Colo de Deus viveu esse ano uma série de episódios interessantes, né? Eu diria, chamaria assim. Nós tivemos o episódio no qual o arcebispo de Curitiba fez uma carta onde ele comunicava em particular, em privado, a alguns bispos que havia revogado não vou usar termos, né? Havia revogado o direito diocesano do qual a comunidade gozava. E a comunidade não tinha recebido nenhum comunicado, ficou sabendo através de vazamentos na internet dessas cartas, só que as pessoas ligavam para a Mitra e a Mitra confirmava que era verídico. Então, depois disso, chegou de fato a carta do Dom Peruso para a comunidade. E a pedido da comunidade, até onde eu sei, né, a pedido da comunidade para que o bispo revisse isso, ele reviu isso e o bispo revogou a revogação, né? E aí a comunidade segue sendo de direito diocesano, tudo foi restaurado, né? Acho que grandes equívocos foram cometidos, né? Porque não teria razão de retomar se os motivos que levaram a escrever a carta de revogação não fossem equivocados, né? Porque eram graves. Então a revogação da revogação diz, bom, não era bem aquilo. Então a gente já começa por aí, né? E muita gente celebrou a revogação da Colo de Deus, né? Que são os mesmos que de algum modo estão nesse momento fazendo guerra na internet de novo contra a Colo de Deus. Eu quero comentar o assunto agora sobre o encontro e sobre a presença de evangélicos no Geração Atômica. Quero lembrar vocês que esse é o terceiro Geração Atômica no qual isso acontece, né? E quero colocar para os irmãos alguns critérios a esse respeito. Já se tornou uma característica do encontro Geração Atômica essa interação de trabalho de juventude, de outras expressões cristãs, sobretudo de cunho carismático e pentecostal. É algo que o Hugo assumiu como viés do Geração Atômica desde 2017, o ano jubilar, né? O ano dos 50 anos da renovação carismática no mundo. E eu sou amigo pessoal do Hugo, a gente conversou e aí quais são as motivações que levaram a comunidade a fazer isso em 2017? Então vou trazer isso para vocês aqui.
Em 2017, o Papa Francisco falou a 30 mil carismáticos no Circo Máximo em Roma, numa vigília, ok, de Pentecostes. E naquela vigília pregaram 3 pessoas. Primeiro veio o pregador da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Cantalamessa, ou não. Primeiro veio o pastor Giovanni Traentino, ok? E pregou na vigília de Pentecostes de 2017, na presença do Papa Francisco e de membros da Cúria Romana, no evento da Renovação Carismática Católica, organizado pelo Serviço Internacional da Renovação, a Catholic Fraternity e o dicastério, né, de leigos, família e vida, naquele então ainda o Pontifício Conselho para os Leigos, né? Então nós tínhamos essas 3, esse encontro foi organizado assim. Então pregou primeiro o pastor Giovanni Traentino, depois pregou o Frei Raniero Cantalamessa e depois pregou o Papa Francisco. E o Papa Francisco falou de novo do ecumenismo de sangue. Nós estávamos no Circo Máximo, onde o sangue dos mártires correu. E aí, o Papa Francisco de novo solicitou à renovação carismática que ela retome a sua natureza ecumênica, né? Dizendo o seguinte, né? A lógica aqui é a seguinte, fala assim, olha, a imensa maioria dos evangélicos hoje no mundo são de raiz pentecostal carismática. Então, a expressão de oração, os pressupostos da fé são de matriz pentecostal e carismática. Se existe algum grupo na Igreja Católica capaz de estabelecer alguma ponte, de estabelecer algum tipo de diálogo, de começar aproximações, este alguém são os carismáticos, as expressões carismáticas, né? Então, existe um patrimônio comum, né, usando o documento Unitatis Redintegratio, documento do concílio, decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II, ok? No número 4, o documento do Concílio Vaticano II fala a respeito do patrimônio comum que nós temos enquanto cristãos, né? Dentro deste patrimônio comum, Unitatis Redintegratio vai dizer que nós nos edificamos mutuamente. Diz que nós podemos ser edificados pelos irmãos separados dentro do nosso patrimônio comum, ou seja, a fé trinitária, a fé em Cristo Senhor e Salvador, a fé, né? O derramamento do Espírito Santo, os dons, os carismas do Espírito, o serviço caritativo. Existe uma gama imensa do patrimônio que está no depósito da fé, custodiado, garantido a nós pela Igreja, da qual os nossos irmãos comungam também. E dentro deste patrimônio existem experiências nas outras tradições cristãs muito enriquecedoras. Então, o Concílio Vaticano II, um documento magisterial, portanto, eu estou citando aqui, fala da possibilidade da mútua edificação. Nessa esteira nasce o movimento carismático e eu lembro a vocês que em 1972 a igreja já criou uma comissão de diálogo para falar com os pentecostais, né? O pentecostalismo clássico, o movimento carismático e pentecostal. De 1972 até aqui, nós já passamos por 6 fases desse diálogo, 6 documentos, eu li os 6, eu não sei quantos você já leu, para ter tanta propriedade de emitir juízo de valor a respeito desse assunto.
Mas eu acompanho o diálogo da Igreja Católica com os pentecostais há algum tempo, né? E eventos de católicos e evangélicos há algum tempo, né? Então, eu não sei quanto você já fez para poder emitir juízo de valor. Eu acho que estou fazendo isso com responsabilidade, porque de fato acompanhei, né? Isso deu possibilidade a que a renovação carismática estabelecesse uma série de pontes. Infelizmente, na América do Sul, isso se perdeu devido a um ambiente os evangélicos da América do Sul são profundamente anticatólicos, e o catolicismo da América do Sul, verdadeiramente, né, um catolicismo ibérico, também se revestiu de hostilidade para com os protestantes. Então nós temos um ambiente muito belicoso de séculos aqui, que nós temos que levar em conta. Inclusive, compreender as pessoas que estão se irritando, porque o ambiente não é um ambiente fácil. Então, a Colo de Deus tem que ter em mente que ela vai ser apedrejada sim, né? Mas ela precisa saber que ela tem que agradar a Deus e não aos homens. Ela tem que estar com a igreja, ela tem que olhar para o cajado de Pedro, porque é Pedro quem nos confirma na fé, né? E marchar segura. Nós temos que olhar para Pedro. Tá bom, Colo de Deus? Olhar para o cajado de Pedro, olhar para o vigário de Cristo e permitir que ele nos confirme na fé. Muito bem. Em 2017, isto ocorreu, né? Nós tivemos um evento em Roma, com a presença do pastor Giovanni Trentino e de inúmeros pastores que estavam lá. O coral, a música, foi conduzida por católicos e evangélicos na vigília de Pentecostes durante todo aquele encontro. E nós tivemos presença de diversos pentecostais que falaram durante a vigília. Eu quero lembrar aqui do Dr. Vincent Simon, que falou também no palco principal, e outros irmãos evangélicos que estavam lá, alegrando-se conosco pelos 50 anos de renovação carismática na Igreja Católica. De fato, é impossível conceber a renovação sem o legado que nos foi entregue por esses irmãos dentro do nosso patrimônio comum. Eles nos ajudaram a revitalizar uma série de práticas que estavam no nosso patrimônio e que nós só precisávamos acessar, né? E eles nos ajudaram a acessar o patrimônio comum, o depósito da nossa fé sobre os carismas, sobre a experiência de Deus, sobre o Espírito Santo. Eles nos ajudaram. Isso é um fato, né? Isso nós estamos citando 2017. Em 2017, a Renovação Carismática Católica do Brasil, através do Conselho Nacional, organizou um congresso na Canção Nova. E esse congresso na Canção Nova, dentro do Santuário do Pai das Misericórdias, também teve a presença de pastores evangélicos, pegando o microfone e falando para a renovação carismática, sobre a questão da unidade, sobre a natureza ecumênica da renovação, sobre a necessidade de nós estabelecermos pontes e dentro daquilo que é o nosso patrimônio comum, conversarmos, etc. e tal. É um evento católico, dentro de um lugar católico, aonde os irmãos evangélicos foram convidados e falaram lá, e pregaram, conduziram oração dentro do santuário do Pai das Misericórdias, né? Então, estou citando aqui uma série de coisas, né? Depois disso, no Vaticano, nós tivemos a presença do pastor Rick Warren, participando de reuniões e mais reuniões dentro do Vaticano. Eu quero lembrar vocês que o Papa João Paulo II também realizou eventos no Vaticano, onde dentro do Vaticano pastores deram palestras, pregaram, falaram. E quero lembrar vocês, inclusive, que foi assim que o Scott Hahn, né, que se converteu ao catolicismo em 1986, foi assim que ele conheceu João Paulo II, sabiam? Um grupo de pastores pastores americanos foram para Roma visitar o Papa João Paulo II por causa de um projeto comum e levaram o Scott Hahn, recém-convertido,
por amizade, né? O sogro do Scott Hahn era um pastor, estava ali, e levou o Scott, e assim, por causa dos evangélicos, o Scott Hahn pôde conhecer o São João Paulo II, né? E por aí vai. Então, só estou trazendo aqui um contexto interessante para que os irmãos levem em conta. Eu estive em Roma agora, em Pentecostes, para a inauguração do CARIS, do Novo Serviço Internacional. O pastor Giovanni Trentino pregou no encontro do CARIS, dentro da aula Paulo VI, no encontro católico, dentro da aula Paulo VI, foi convidado a pregar e ele falou, dentro do nosso patrimônio comum, pregou, ok? Depois nós tivemos o pastor que cuida do movimento John 17, eu esqueci o nome dele, mas ele também falou. Depois nós tivemos o pastor Bob Garrett, conduzindo momentos de oração, né? Dentro da aula Paulo VI, depois eles foram para dentro da Basílica de São Pedro, depois a audiência com o Papa, também esses pastores falaram. Só um instante. Desculpe. Então nós tivemos isso também ocorreu agora no CARIS, em Pentecostes de 2019. Tivemos essa presença de pastores dentro de um evento católico, ok? Agora, dando todo esse contexto, dando o contexto do que a Renovação Carismática também fez em 2017, eu quero lembrar vocês também que no estado de São Paulo houve um cenáculo com quase 30 mil pessoas no estádio, ok? E houve lá um momento no qual pastores evangélicos tiveram o microfone na mão, dirigiram uma palavra, dirigiram um momento de oração também, né? Isso também se deu. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu sinto, assim, que existe um ranço com a colo de Deus, sabe? É um negócio bem pontual, assim. É a colo de Deus. Porque essa turma, muitos que estão se manifestando agora, não falaram nada com relação a esses eventos do Vaticano, não falaram nada com relação à RCC Brasil fazer isso na Canção Nova, não falaram nada da RCC fazer isso agora em Barueri, no Cenáculo, enfim, uma série de coisas, né? E ninguém mencionou absolutamente nada. Aí a colo de Deus faz isso pelo terceiro ano consecutivo, né? Aí um alarde. Então vou lembrar vocês que havia uma série de coisas acontecendo em 2017 e o Hugo falou assim, eu vou dar esse passo. Eu vou dar esse passo. Eu vou trazer para o Geração Atômica, isso em 2017, o pastor Mike Shea. Quero lembrar vocês podem querer falar, ele é evangélico, é evidente que eu tenho uma série de coisas com as quais eu tenho comunhão, e uma série de coisas com as quais eu não tenho comunhão. Porque senão ele não seria evangélico e eu não seria católico, né? Então nós temos coisas com as quais nós concordamos e coisas com as quais nós não concordamos. Mas o Mike participa de plataformas como Em Cristos, como Somos Um, né? Que são plataformas sérias, acompanhadas por bispos no Brasil, né? A CNBB conhece isso. Nós temos a presença do padre Marcial Massaneiro nessas duas plataformas, Em Cristo e Somos Um, e ele participa do diálogo do dicastério para a unidade dos cristãos com os pentecostais, gente séria, falando desde a igreja, enfim. Então essas duas plataformas são seríssimas e o Mike participa dessas plataformas. Então se estabelece um relacionamento. Nós tínhamos confiança de que ao trazer o Mike para o Geração Atômica, ele não trairia a nossa confiança, que ele iria respeitar o lugar, o momento e faria a sua pregação e seria edificante. Nós iríamos falar dentro do patrimônio comum. E foi isso que aconteceu. A pregação do Mike em 2017 foi maravilhosa. A partir disso, o Hugo se abriu e
estabeleceu diálogo com o Mike e com outros pastores, sobretudo pastores que trabalham com juventude, né? E começou um trabalho de mútua edificação. Então, no ano passado, Tel Hayashi esteve no Geração Atômica e voltou maravilhado, dizendo para os evangélicos as maravilhas de Deus, né? E fazendo toda uma releitura, repensando conceitos com relação à Igreja Católica. Então, através disso, nós estamos tendo a oportunidade de abrir janelas para que os irmãos separados possam ter um novo olhar sobre a igreja, comecem a repensar as coisas, né? E nós podemos ter um novo olhar para com os irmãos separados e ver que são irmãos e que nós podemos estabelecer diálogo, enfim, e que a gente pode ir se reaproximando. Nós temos muita coisa em comum. É isso que a igreja pede que a gente faça. Isso é magisterial, né? Agora, muito bem, como que isso deve ser feito, né? Então, aconteceu em 2017, aconteceu em 2018, aconteceu de novo esse ano. O Geração Atômica já tem essa marca, né? E vem dentro de uma seara de atividades que eu acabei de narrar para vocês aqui. Então, isso já vinha acontecendo, ok? O Hugo esteve esse ano em Jerusalém com um grupo também de evangélicos que trabalham com juventude, participando de conferências e por aí vai. Quando nós vamos fazer um evento desse nível, né, nós vamos trazer para dentro do nosso evento a presença de cristãos de outra tradição. O que é importante? É importante que toda iniciativa ecumênica tenha respaldo do ordinário do lugar, do bispo. É muito importante nós termos o respaldo do bispo, nós termos esse cuidado de que os responsáveis, né, o clero e os bispos, sobretudo o bispo, que ele tenha conhecimento daquilo que está sendo feito, né? Porque a unidade na igreja, ela se constrói ao redor do episcopo, dos bispos. Onde está o bispo, está a igreja, né? Então, a Colo de Deus chegou em Maringá, apresentou o seu projeto, apresentou Geração Atômica, apresentou o seu trabalho, né? E foi acolhida pela igreja particular com a sua linha de trabalho, ok? Eles estiveram lá, pregaram, alguns irmãos evangélicos que caminham com o Hugo, que tem um relacionamento. O Hugo sentiu a liberdade de trazê-los porque os conhece, e eles não traíram a confiança, foram até lá e fizeram pregações dentro do patrimônio comum, respeitosos, e por aí levar aquilo que foi pedido, eles fizeram, né? Terminou o encontro e a Colo de Deus agora, com todos os que participam, desde 2017, eu posso dizer isso porque eu participei desse processo, nós fizemos toda uma catequese para dar as fundamentações e as raízes da fé. Então, ao mesmo tempo que a Colo de Deus tem essa abertura profundamente ecumênica, obedecendo o Santo Padre, o Papa, retomando a sua raiz de renovação carismática, porque eles são nascidos da corrente de graça de renovação carismática, ao mesmo tempo a Colo de Deus reafirma cada vez mais a sua forte devoção mariana, a consagração total à Virgem Maria. Isso nunca é deixado, né? A devoção eucarística, os patronos da Colo de Deus, né? São Pio de Pietrelcina, Teresinha do Menino Jesus, ou seja, eles continuam fomentando a sua raiz profundamente católica dentro da comunidade, com os membros da comunidade. Eu acompanho um tanto disso, né? Então, eu vejo assim que, se nós perguntássemos ao Papa Francisco, falar assim: olha, Santo Padre, um grupo de jovens se reuniu na Arquidiocese de Maringá, católicos e evangélicos, o encontro foi assim, dermos as características, falarmos para ele o que foi pregado,
que você acha? Você acha que o Santo Padre ficaria triste, preocupado ou feliz? Você acha que o Santo Padre incentivaria ou o Santo Padre proibiria? O que você acha sinceramente? Ok? Agora, muito bem, existem, eu não sei, né? Existem problemas pastorais, né? O bispo tem que estar mais envolvido, né? Apesar de que ele sabia o que era o Geração Atômica quando recebeu a Colo de Deus, enfim. Tem que ter um envolvimento melhor da arquidiocese, o encarregado de ecumenismo da arquidiocese tem que estar presente, ou seja, agora a gente pode começar a pensar medidas pastorais para melhorar isso, né? Porque a Colo de Deus já assumiu esse trabalho de unidade. E ela vai fazer isso, ela tem sido chamada para isso, e Deus tem abençoado eles nisso através dos bispos, através, né, de Dom Anuar, enfim, eles têm reconhecimento para trabalhar. Eles têm reconhecimento. Você pode não gostar, você pode esbravejar, mas eles têm reconhecimento para trabalhar, ok? Então, nós podemos ver uma série de medidas pastorais agora para bem auxiliar, né? Mas o evento em si, a presença de evangélicos em si, vem dentro dessa seara que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ok? Eu vou colocar debaixo desse vídeo um texto que explica e dá diretrizes sobre como realizar o diálogo ecumênico segundo a igreja, né? Para você evitar o falso ecumenismo, que é um relativismo puro, e para você evitar o anti-ecumenismo. São duas desgraças. O falso ecumenismo, esse pacifismo, essa relativização da fé, onde Deus é um só, não importa, isso é ridículo. E também é ridículo o anti-ecumenismo, né? Esse povo que vai contra o magistério da igreja, porque a igreja já tomou uma decisão com relação ao ecumenismo. A igreja vai dialogar. Ela tomou uma decisão no Concílio Vaticano II. João Paulo II reafirmou essa decisão através da encíclica Ut Unum Sint. É o caminho da igreja, um caminho irreversível. Tá? Então, se você não gosta disso, mas você é católico, você só tem uma opção: o silêncio. O seu direito de católico, se você não gosta do ecumenismo, é ficar em silêncio. Porque é magisterial. Ok? Então, é isso. Agora eu vou colocar aqui diretrizes para que você saiba como a igreja orienta, né? E aí para você saber como funciona esses encontros como Geração Atômica, chamados de encontros de ecumenismo espiritual. É importante você saber disso. Agora quero, por último, falar, cuidado, viu? Nós temos que tomar muito cuidado para não tomarmos a mesma postura de João e Tiago. Agora não lembro se é João e Tiago ou André, já não lembro. Mas vocês lembram, né? Tem gente aí falando no seu nome e nós mandamos que se calem. E Jesus falou assim: olha, quem não está contra nós está a nosso favor, né? Tem irmãos muito devotados ao diálogo ecumênico. Mas se você não estiver com eles e fazendo do jeito deles, aquilo que você está fazendo pelo ecumenismo não presta. Cuidado com essa postura. Cuidado com essa postura. Sabe? De verdade, cuidado com essa postura. Você tem alguma coisa para auxiliar a Colo de Deus? Você tem alguma coisa para ajudar a Colo de Deus para que ela caminhe melhor? Procure o Hugo, procure os formadores da comunidade para prestar o seu auxílio, né? Agora, fora disso, você está só aumentando a cisânia, tá ok? Deus abençoe, meus irmãos. Grande abraço. Fui.